Bem-vindo a mais uma jornada pelas palavras e ensinamentos de Jesus. Neste capítulo, mergulharemos na profundidade da parábola do semeador, baseada nos textos de Mateus 13, versículos 1 a 9, 13, versículos 18 a 23, Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 4 a 15. O cenário é o Mar da Galileia. Ali uma grande multidão se reúne para ouvir o Mestre. Muitos buscam cura, esperança e consolo. O número de ouvintes cresce tanto que Jesus entra em uma embarcação, afastando-se um pouco da margem, e começa a ensinar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com aqueles que você ama. Vamos para o vídeo. A multidão e o ensino de Jesus. Uma grande multidão se reuniu às margens do Mar da Galileia para ouvir e ver Jesus. Muitos eram enfermos, buscando alívio para suas dores. Cristo, como o enviado de Deus, trazia cura e esperança para aquela geração. O número de ouvintes crescia tanto que não havia espaço suficiente para todos. Por isso, ele subiu em uma embarcação e, afastando-se um pouco da margem, passou a ensinar. Do barco, Jesus contemplava a planície de Genezaré, onde agricultores espalhavam sementes e outros colhiam os frutos maduros. Inspirado nessa cena cotidiana, ele disse: "O semeador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os pássaros as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia terra profunda. Brotaram rapidamente, mas ao surgir o sol, queimaram-se por falta de raiz. Outras ainda caíram entre espinhos, que cresceram e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em boa terra, produzindo frutos, a 100, a 60 e a 30 por um." Mateus 13, 3 a 8. O semeador semeia a palavra. Marcos 4, 14. Desde a queda da humanidade, Satanás espalha a semente do engano, buscando afastar os homens de Deus. Mas Cristo veio revelar a verdade. Ele, que esteve no conselho divino, transmitiu princípios puros e eternos ao mundo. Desde a promessa feita no Éden, a palavra de Deus tem sido a semente incorruptível que gera transformação. Cada semente produz frutos conforme sua espécie. Assim, a palavra de Deus, quando recebida no coração, gera vida e caráter semelhantes aos do Criador. Os líderes religiosos de Israel falharam em disseminar essa semente, substituindo-a por tradições humanas. Em contraste, Cristo baseava seus ensinamentos exclusivamente nas Escrituras, respondendo a questionamentos com um simples: "Está escrito." Hoje, como no passado, teorias humanas têm substituído a verdade bíblica, levando muitos a duvidar da palavra de Deus. Na beira do caminho. É o terreno duro, impenetrável, por causa do trânsito de pessoas por ele. Trata-se do coração insensível, onde a palavra de Deus jamais poderá penetrar. A semente que caiu ao pé do caminho foi apanhada pelas aves, pois estavam na superfície da terra. As aves simbolizam a influência do diabo na vida do homem. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13, 19. No solo pedregoso. Aquele que recebeu a semente em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e a aceita com entusiasmo. Contudo, por não ter raiz profunda em si mesmo, sua fé é passageira. Ao surgir a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 a 21. Quando a semente é semeada em um solo raso e pedregoso, ela germina rapidamente, mas não consegue criar raízes profundas para obter os nutrientes necessários ao crescimento, levando-a à morte. Assim ocorre com muitos que professam a fé. São ouvintes superficiais, que
que acolhem a palavra com entusiasmo inicial, mas não permitem que ela transforme sua essência. O problema não está em receber a palavra rapidamente ou sentir alegria ao ouvi-la. Mateus, ao ser chamado por Cristo, prontamente deixou tudo para segui-lo. Deus deseja que respondamos de imediato ao seu chamado e que isso nos traga alegria. No entanto, aqueles representados na parábola não avaliam as exigências da palavra, não a confrontam com seus hábitos de vida e recusam-se a uma entrega plena. Entre espinhos. A semente que caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13:22. As preocupações da vida. Nenhuma classe está isenta da tentação das preocupações cotidianas. Os pobres enfrentam as dificuldades da subsistência, enquanto os ricos temem a perda de seus bens e se veem envolvidos em inúmeras inquietações. Muitos seguidores de Cristo negligenciam as lições da natureza, esquecendo-se de confiar na providência divina. Ao reterem seus fardos, sem entregá-los a Cristo, afastam-se dele, quando deveriam buscá-lo para obter auxílio e conforto. Mesmo aqueles que poderiam dar frutos no reino de Deus, são muitas vezes consumidos pelo desejo de acumular riquezas. Suas energias se concentram em negócios, afastando-os das coisas espirituais. A Escritura nos ensina a sermos diligentes, mas também nos alerta para não nos deixarmos absorver pelos interesses materiais, a ponto de negligenciar a oração e o estudo da palavra. O tumulto do mundo não pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. O engano das riquezas. O desejo pelas riquezas tem um efeito ilusório e poderoso. Muitos esquecem que é Deus quem lhes concede a capacidade de prosperar. Ao atribuírem seu sucesso apenas a si mesmos, tornam-se arrogantes e perdem a consciência de sua dependência do Criador. As riquezas deveriam ser usadas para glorificar a Deus e ajudar o próximo, mas frequentemente são mal empregadas, fortalecendo atributos egoístas e tornando-se um laço que prende a alma. Os prazeres da vida. O anseio por diversão pode ser um perigo quando buscado apenas para satisfação pessoal. Práticas que enfraquecem o corpo, entorpecem a mente ou diminuem a percepção espiritual são inimigas da alma. Muitos jovens são criados em um ambiente que prioriza o luxo e a ostentação, distanciando-os das verdades eternas. O resultado é uma busca incessante por prazeres transitórios, em detrimento da verdadeira felicidade. Até mesmo dentro das igrejas, em busca de recursos financeiros, recorre-se a métodos que promovem o amor ao entretenimento e à ostentação. Tais práticas diminuem o respeito às coisas sagradas e afastam os fiéis da verdadeira adoração. Terra fértil. O semeador não enfrenta apenas frustrações em sua jornada. Sobre as sementes que caíram em solo fértil, Jesus declarou: "Este é o que ouve e compreende a palavra, e frutifica, produzindo a 100, 60 e 30 por um." Mateus 13:23. E ainda, as que caíram em boa terra representam aqueles que, ao ouvirem a palavra, retêm-na em um coração sincero e íntegro, dando frutos com perseverança. Lucas 8:15. O coração reto e sincero citado na parábola não significa um coração sem falhas, pois o Evangelho é destinado justamente aos que necessitam da graça. Jesus afirmou: "Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." Marcos 2:17. Esse é o que ouve e compreende a palavra. Mateus 13:23. Nos tempos de Jesus, os fariseus fecharam os olhos e endureceram o coração, recusando-se a enxergar e entender, impedindo a palavra de transformar suas vidas. Por essa recusa deliberada, sofreram as consequências de sua cegueira espiritual. Em contrapartida,
Cristo exortava seus discípulos a manterem a mente aberta e o coração disposto a crer. Sobre eles, declarou uma bênção especial, pois viam e ouviam com fé genuína. Aqueles que recebem a palavra como solo fértil não a consideram meramente um discurso humano, mas como a voz do próprio Deus falando a eles. Recebestes a palavra, não como palavra de homens, mas como verdadeiramente é a palavra de Deus. 1 Thessalonians 2:13. O verdadeiro discípulo respeita as Escrituras com temor e reverência, permitindo que elas moldem sua vida. Cornélio e seus companheiros demonstraram essa atitude ao dizerem ao apóstolo Pedro: agora estamos diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado dizer. Atos 10:33. Aqueles que têm um coração semelhante à boa terra não apenas ouvem, mas guardam a palavra. Nenhuma força maligna pode arrancá-la de suas almas. No entanto, não basta apenas ler ou escutar as Escrituras. É preciso meditá-las profundamente, refletindo sobre cada ensinamento com atenção e dedicação. E então, dão fruto. Quem recebe a palavra e a guarda, manifesta esse compromisso por meio da obediência. Quando a verdade penetra na alma, ela se traduz em ações justas. O caráter e a conduta revelam a presença de Cristo no interior. O próprio Jesus afirmou: o meu prazer está em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40:8. E ainda, não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5:30. A Bíblia também ensina: aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Ao longo deste vídeo, vimos que a parábola do semeador nos ensina sobre as diferentes maneiras como a palavra de Deus é recebida no coração humano. Alguns a ouvem, mas logo a perdem. Outros a recebem com alegria, mas sem raízes profundas. Há aqueles que permitem que as preocupações e os prazeres do mundo a sufoquem. Mas há também os que a acolhem com sinceridade, permitindo que ela transforme suas vidas e produza frutos abundantes. Essa mensagem continua atual. Hoje, Deus continua semeando sua palavra em nossos corações. A questão é: como aceitamos essa semente? Será que nosso coração é um solo fértil para que o Evangelho cresça e dê frutos? Que possamos abrir nossa mente e nosso coração para ouvir, compreender e viver a palavra de Deus. Que sejamos perseverantes na fé e firmes diante dos desafios, lembrando-nos de que aquele que permanece em Cristo produzirá frutos que glorificarão ao Pai. Peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9.